As imagens de segurança do aeroporto nunca mostraram o que realmente aconteceu perto do portão 47. Naquela tarde, um chefe da máfia de 34 anos moveu-se pelo terminal completamente despercebido. Ele esperava multidões, barulho, estranhos passando sem significado. Em vez disso, ele notou uma mulher de 20 anos caminhando ao lado de um homem que mantinha um aperto firme no ritmo dela. O pescoço dela estava preso num colar cervical ortopédico. Um pequeno corte marcava o lado do seu rosto. Ela caminhava com cuidado, cuidado demais. Ao passar por ele, ela não parou. Ela não falou. Ela apenas levantou a mão por meio segundo e fez um sinal silencioso. Ninguém mais viu, mas ele viu. E naquele instante, ele soube que a verdade era muito pior do que parecia. Grayson Wolfe não acreditava em coincidências. Ele acreditava em padrões, no peso de um olhar, no espaço entre as palavras onde a verdade vivia e as mentiras morriam. Aos 34 anos, ele aprendera a ler o perigo da maneira que outros homens liam jornais, rapidamente, com precisão, sem emoção nublando o julgamento. O terminal no Chicago O'Hare zumbia com o seu caos habitual. Famílias reunindo-se, viajantes de negócios verificando relógios, crianças chorando, anúncios ecoando por espaços grandes demais para parecerem humanos. Grayson movia-se por tudo aquilo como fumaça. Jaqueta preta, relógio simples, sem joias, sem ostentação, nada que gritasse riqueza ou poder ou o tipo de influência que poderia fazer quarteirões inteiros da cidade ficarem em silêncio com um único telefonema. Para todos ao seu redor, ele era apenas mais um viajante, um homem de negócios, talvez alguém indo para casa após reuniões que não importavam. Ninguém olhou duas vezes. Era exatamente assim que ele preferia. Ele estivera em Detroit por 3 dias. Negócios que exigiam a sua presença física. O tipo de negociações onde videochamadas e intermediários não eram suficientes. Onde homens precisavam olhar nos olhos uns dos outros e entender exatamente o que o fracasso custaria. Agora, ele estava voltando para Nova York, de volta ao império que ele construíra nas sombras. De volta à família que respondia apenas a ele. Ele sentou-se na área do portão, laptop aberto, mas ignorado. A sua atenção vagava pelos rostos, movimentos, o ritmo da multidão, velhos hábitos. Mesmo aqui, a milhas do seu território, ele não conseguia impedir-se de observar, de catalogar ameaças que provavelmente não existiam, de ler salas da maneira que algumas pessoas leem livros. Foi quando ele a viu, uma jovem mulher, talvez no início dos 20 anos, pele pálida, cabelo escuro puxado para trás num rabo de cavalo que parecia feito às pressas. Ela vestia jeans e um moletom enorme que engolia a sua estrutura e um colar cervical branco e rígido ao redor do pescoço. Ela movia-se lentamente, cuidadosamente, como alguém que aprendera que movimentos bruscos traziam consequências. Um homem caminhava ao lado dela, alto, meados dos 40 anos, bem vestido de uma maneira que sugeria que ele gastava dinheiro para parecer confiável. Camisa polo, calça caque, uma bolsa de couro pendurada num ombro. Ele mantinha uma mão no cotovelo dela, guiando-a ou controlando-a. Os olhos de Grayson estreitaram-se. O homem disse algo. A mulher assentiu. Ela não sorriu, não falou. Apenas assentiu com a precisão mecânica de alguém executando uma resposta esperada. Eles sentaram-se 3 fileiras longe de Grayson. O homem puxou o telefone, rolou pelos e-mails com a distração casual de alguém confortável no seu ambiente. A mulher sentou-se perfeitamente imóvel, as mãos cruzadas no colo, os olhos fixos em nada, a respiração tão controlada que mal movia o tecido do seu moletom. Grayson observou o lado do rosto dela. Um pequeno corte corria ao longo da maçã do rosto esquerdo. Recente, o tipo de ferimento que vinha de impacto, não de acidente.
As bordas estavam limpas, cicatrizando, mas ainda visíveis, sob uma fina camada de corretivo que não combinava muito bem com o tom da pele dela. Ela não usava maquiagem fora isso. As unhas eram curtas, sem pintura. Uma unha do polegar cutucava a cutícula da mão oposta. Um hábito nervoso, inconsciente, repetitivo. O homem olhou para ela. Ela parou imediatamente. Grayson sentiu algo frio instalar-se no seu peito. Reconhecimento. Não da mulher, não do homem, mas da dinâmica entre eles. Ele já tinha visto isso antes em diferentes formas, diferentes contextos, diferentes vítimas. A forma do medo disfarçado de submissão, a performance da normalidade sobre uma base de terror. A maioria das pessoas naquele terminal via um pai e uma filha, talvez um tio e uma sobrinha, um cuidador ajudando alguém recentemente ferido. Era assim que deveria parecer. Era isso que tornava tudo perfeito. Porque monstros não usavam placas. Eles usavam camisas polo e sorrisos pacientes, e o tipo de preocupação ensaiada que fazia estranhos desviarem o olhar, satisfeitos de que tudo estava exatamente como deveria estar. Mas Grayson Wolfe passara 15 anos aprendendo a ver além das superfícies. E o que ele via agora fazia o seu maxilar endurecer. O anúncio de embarque crepitou pelos alto-falantes. Voo 2857 para LaGuardia, embarcando agora o grupo 1. O homem levantou-se, gesticulou para a mulher. Ela levantou-se imediatamente, fluidamente, como alguém acostumada a seguir comandos sem hesitação. Eles entraram na fila. Grayson permaneceu sentado. Ele disse a si mesmo que não era da sua conta. Esta não era a sua cidade. Estas não eram as suas pessoas. Ele não tinha jurisdição aqui. Nenhuma responsabilidade. A jogada inteligente era embarcar no seu voo e esquecer o que tinha visto. Mas ser esperto nunca fora o mesmo que estar certo. Ele observou-os moverem-se pela fila. O homem apresentou ambos os cartões de embarque. O agente do portão sorriu, escaneou-os, acenou para passarem completamente rotineiro. Grayson levantou-se, pegou a sua mala e entrou na fila. 6 pessoas atrás deles. O voo estava meio vazio, meio do dia, meio da semana, o tipo de voo que atraía viajantes de negócios e pessoas visitando a família que não podiam pagar preços de pico. O assento de Grayson era na primeira classe. Fileira 3, janela. A mulher e o homem estavam na econômica. Fileira 17. Ele os viu enquanto embarcava. Ela sentou-se na janela. Ele pegou o corredor. O assento do meio permaneceu vazio. Antes da decolagem, o homem levantou-se, caminhou até o banheiro, deixou a mulher sozinha pela primeira vez desde que Grayson os vira. Grayson não hesitou. Ele moveu-se pelo corredor. Casual, como se estivesse verificando os compartimentos superiores para a sua própria bagagem. Ao passar pela fileira 17, ele olhou para baixo. A mulher olhava pela janela. O reflexo dela aparecia no vidro. Os olhos estavam com as bordas vermelhas, exaustos, como alguém que chorara recentemente, mas não podia se dar ao luxo de chorar novamente. Grayson parou. Com licença, disse ele calmamente. Ela virou-se assustada. A mão dela foi imediatamente para o colar em volta do pescoço, um gesto protetor, instintivo. Desculpe incomodá-la, continuou Grayson com a voz deliberadamente gentil. Notei o seu ferimento. Você está bem? Precisa de alguma coisa? Por apenas um segundo, algo cintilou nos olhos dela. Esperança, ou talvez reconhecimento de que alguém tinha realmente olhado para ela. Realmente olhado, então morreu. Ela balançou a cabeça. Estou bem, obrigada. A voz dela era suave, praticada. O tipo de resposta que fora ensaiada até soar natural. O homem com quem você está? Disse Grayson cuidadosamente. Ele é seu tio? A resposta veio rápido demais, suave demais.
Ele está me ajudando a chegar em casa depois de um acidente de carro. Estou bem, sério. Grayson estudou o rosto dela. Ela sustentou o olhar dele firmemente, convincente, quase. Mas a mão esquerda dela, escondida abaixo do apoio de braço, onde o homem não veria quando voltasse, tremia contra a coxa. Tudo bem, disse Grayson. Ele sorriu educado, não ameaçador. Espero que se sinta melhor em breve. Ele virou-se para ir embora. Foi quando aconteceu. A mão dela levantou-se apenas ligeiramente, apenas por meio segundo. Palma plana, polegar dobrado, 4 dedos estendidos e pressionados juntos, depois baixados imediatamente de volta ao colo. O sinal. O sangue de Grayson gelou. Ele conhecia aquele gesto. Fora criado anos atrás, espalhado pelas redes sociais, projetado como uma maneira silenciosa para pessoas em perigo pedirem ajuda sem que o seu abusador soubesse. Um último recurso. Um apelo que dizia: preciso de ajuda e não posso falar. Ele continuou andando, não reagiu, não olhou para trás, mas a sua mente já estava correndo. O homem voltou para o seu assento 30 segundos depois. Grayson sentou-se na primeira classe, olhando para o encosto do assento à sua frente. Ele poderia chamar a comissária de bordo, relatar uma suspeita. Mas o que ele diria? Que uma mulher negou estar em perigo? Que o tio dela parecia controlador? Que ela fez um gesto com a mão que poderia significar algo ou poderia não significar nada? A segurança do aeroporto faria perguntas. O homem teria respostas. Identificação, cartões de embarque, uma história que se sustentava sob escrutínio. E a mulher negaria tudo. Ela já tinha provado isso, porque é isso que as vítimas faziam quando o seu abusador estava ao alcance do ouvido, quando a fuga parecia impossível, quando as consequências de falar eram piores do que a situação em que já estavam. Grayson sabia disso não por teoria, mas por memória. 7 anos atrás, Grayson havia falhado com alguém. O nome dela era Isabela, 22 anos, trabalhando num dos seus negócios legítimos, um restaurante que a família dele possuía no Brooklyn. Ela vinha trabalhar com hematomas, explicações que não se encaixavam muito bem. Um namorado que a buscava todas as noites e observava pela janela enquanto ela fechava o caixa. Grayson tinha notado. Ele perguntara se ela precisava de ajuda. Ela dissera que não. Disse que estava tudo bem. Disse que o namorado era apenas protetor porque a amava. Grayson acreditara nela. Ou talvez ele apenas quisesse acreditar nela porque era mais fácil do que se envolver em algo confuso e complicado, e fora dos limites limpos do seu império criminoso. 3 semanas depois, ela estava morta. O namorado a espancara até a morte no apartamento deles. Vizinhos tinham ouvido gritos. Ninguém chamou a polícia até que fosse tarde demais. Grayson tinha ido ao funeral dela. Pagara por ele, na verdade. Doação anônima. Não importava. Ela ainda estava morta. E ele sabia. Ele tinha visto os sinais. Ele fizera a pergunta. E quando ela mentiu para se proteger, ele aceitou a mentira porque era conveniente. Ele jurara depois daquele dia que nunca cometeria o mesmo erro 2 vezes. Que se ele visse os sinais novamente, não esperaria permissão para agir. Ele confiaria no que via acima do que lhe diziam. O avião nivelou na altitude de cruzeiro. Grayson desafivelou o cinto de segurança, caminhou até o banheiro. No caminho de volta, ele parou na fileira 17. O homem estava dormindo, ou fingindo estar, a cabeça inclinada para trás contra o encosto, a respiração profunda e regular. A mulher olhava pela janela novamente. Grayson agachou-se ligeiramente, colocou-se ao nível dos olhos dela. Eu vi, sussurrou ele. Ela virou-se. Confusão cruzou o rosto dela. O sinal, disse Grayson calmamente. Eu vi. E preciso que você entenda uma coisa. Quando aterrissarmos, não vou embora. Não me importa o que ele lhe disse.
Não me importa o que você acha que tem que dizer para se proteger. Eu vou ajudá-la, mas preciso saber com o que estou lidando. Os olhos dela arregalaram-se. Medo, pânico. Ele não é seu tio, é? Perguntou Grayson. Ela olhou para o homem, ainda dormindo, ainda alheio. Quando ela olhou de volta para Grayson, lágrimas equilibravam-se nos cílios inferiores. Ela balançou a cabeça uma vez. Quase imperceptível, mas o suficiente. Qual é o seu nome? Sussurrou Grayson. Adeline. Ela respirou. A palavra mal fez som. Há quanto tempo você está com ele? 3 meses. Ele está levando você para algum lugar onde você não quer ir? Ela assentiu. Ele tem a sua identificação? O seu telefone? Outro aceno. Ele machucou você? A mão dela foi para o colar, para o corte no rosto. Ela não respondeu com palavras. Ela não precisava. Ok, disse Grayson. A voz dele era firme, calma, o mesmo tom que ele usava ao negociar com homens que seguravam armas e más intenções. Quando aterrissarmos, fique perto dele. Não faça nada diferente. Não deixe que ele suspeite que algo mudou. Você consegue fazer isso? Ele vai saber, sussurrou Adeline. Ele sempre sabe quando algo está errado. Então certifique-se de que nada pareça errado, disse Grayson. Você tem feito isso por 3 meses. Você consegue fazer por mais 2 horas. Uma lágrima escorreu pela bochecha dela. Ela limpou rapidamente. Verificou o homem novamente, ainda dormindo. Por que você está me ajudando? Perguntou ela. Grayson encontrou os olhos dela. Porque alguém deveria ter ajudado você há muito tempo, disse ele. E porque eu decepcionei alguém uma vez, não vou fazer isso de novo. Ele levantou-se, caminhou de volta para o seu assento e começou a fazer ligações. O aeroporto de LaGuardia, às 4 da tarde, era um caos controlado. Grayson desembarcou primeiro, ficou perto do portão, observou os passageiros saindo em fila. O homem emergiu com Adeline bem ao lado dele, a mão na parte inferior das costas dela, guiando-a pela multidão. Grayson seguiu à distância. Ele fizera 3 ligações durante o voo, todas breves, todas codificadas, todas para pessoas que entendiam que quando Grayson Wolfe pedia algo, não era um pedido. Agora essas peças estavam se movendo para a posição. O homem e Adeline caminharam em direção à retirada de bagagem. Grayson ficou para trás, observou. O homem estava confiante, relaxado. Ele verificou o telefone, digitou uma mensagem, riu de algo na tela. Adeline caminhava ao lado dele como uma sombra. Presente, mas não realmente lá. Eles recolheram uma mala, apenas uma grande mala preta que o próprio homem manuseou. Então eles seguiram em direção ao transporte terrestre. Grayson seguiu. Lá fora, o sol da tarde cortava ângulos agudos no pavimento. Carros buzinavam. Táxis disputavam posição. Pessoas gritavam em telefones e arrastavam bagagens e procuravam veículos de aplicativo. O homem conduziu Adeline em direção à fila de táxis. Foi quando o telefone de Grayson vibrou. Uma mensagem de texto de Wyatt, um dos seus homens de maior confiança. Em posição. Sam, SUV preto, segundo na fila de táxis. Grayson digitou de volta. Aguarde meu sinal. Ele observou o homem e Adeline entrarem num táxi amarelo. Táxi comum da cidade. Nada em comum. O motorista afastou-se do meio-fio. O SUV de Wyatt seguiu e Grayson entrou no veículo que estava esperando por ele desde antes do avião pousar. Um sedã escuro, vidros fumê, motorista que não fazia perguntas. Siga o SUV, disse Grayson. O motorista assentiu e eles desapareceram no trânsito de Nova York. O táxi dirigiu por 23 minutos, através do Queens, passando por bairros que gradualmente mudavam de comerciais para residenciais, de lotados para silenciosos, de vigiados para esquecidos.
O táxi parou em frente a uma casa estreita numa rua que já vira décadas melhores. Tinta descascando, cerca de arame, pequeno quintal coberto de ervas daninhas. O tipo de lugar a que ninguém prestava atenção. Perfeito para alguém que queria permanecer invisível. O homem pagou ao motorista, saiu, puxou Adeline para fora atrás dele, retirou a mala do porta-malas. Eles subiram 3 degraus de concreto rachado. O homem destrancou a porta. Eles entraram. O SUV de Wyatt estacionou 2 casas abaixo. O sedã de Grayson parou ao lado dele. Grayson saiu, juntou-se a Wyatt no SUV. "Quantas entradas?" perguntou Grayson. "Porta da frente, porta dos fundos pela cozinha, 2 janelas no primeiro andar, 3 no segundo andar." Wyatt era eficiente, minucioso. Ele fazia esse trabalho há 12 anos. Sem sistema de alarme. Consigo ver fechaduras residenciais padrão. Nada reforçado. Vizinhos. O lado esquerdo está vazio. Placa de venda na frente. O lado direito é um casal de idosos, provavelmente surdos, e não se importam. Do outro lado da rua é um aluguel. Múltiplas famílias. Ninguém vai chamar a polícia por nada menos que tiroteio. Grayson assentiu. Quem é ele? Wyatt entregou um tablet. Um arquivo já estava aberto. Foto, detalhes, antecedentes. Ronan Vance, 43 anos. Sem antecedentes criminais. Trabalha com sinistros de seguros. Mora em Ohio, divorciado, uma filha, idade de 17, morando com a ex-esposa. Grayson rolou pelo arquivo. Entrou em vários grupos online no último ano. Continuou Wyatt. Fóruns sobre relacionamentos tradicionais, comunidades onde homens compartilham estratégias para encontrar parceiras submissas, visa especificamente mulheres jovens de origens difíceis, oferece ajuda, moradia, apoio, depois as isola. Como ele conseguiu a Adeline? Perguntou Grayson. Ela estava dormindo de favor em Cleveland. Postou nas redes sociais sobre precisar de um lugar para ficar depois de atingir a maioridade e sair do orfanato. Ele viu o post, mandou mensagem, ofereceu um quarto, sem compromisso, disse ele. O maxilar de Grayson endureceu. Quanto tempo até os compromissos aparecerem? Menos de uma semana, disse Wyatt calmamente. Rastreamos o telefone dele, mensagens para os amigos online, gabou-se de tê-la treinado em 10 dias. O colar não é de um acidente de carro. Ele a estrangulou há 2 semanas quando ela tentou usar um telefone que ele não sabia que ela tinha. O silêncio preencheu o SUV. Frio, pesado. O tipo de silêncio que vinha antes da violência. Para onde ele a está levando? Perguntou Grayson. Ele acabou de comprar uma propriedade no interior de Nova York. No meio do nada, sem vizinhos por quilômetros. Disse a ela que está levando-os para um lugar seguro, onde podem começar uma vida real juntos. Ela nunca mais será vista. Grayson olhou para a casa. Pensou em Adeline sentada lá dentro agora, provavelmente assustada, provavelmente se perguntando se o homem no avião falara sério ou se ela estava prestes a enfrentar consequências por fazer aquele sinal. "Quantos homens nós temos?" perguntou Grayson. 4 mais nós. "Chame-os. Quero esta casa cercada nos próximos 10 minutos. Ninguém entra até eu dizer, ninguém sai a menos que eu aprove." Entendido. Grayson sentou-se no SUV e fez mais uma ligação para uma mulher chamada Claire, que dirigia uma organização sem fins lucrativos que Grayson financiava discretamente. Uma organização especializada em extrair vítimas de violência doméstica de situações onde a aplicação da lei tradicional não podia ou não queria ajudar. "Preciso de uma colocação", disse Grayson quando Claire atendeu. "Esta noite. Jovem mulher, início dos 20 anos, sem família, sem recursos, trauma grave. Ela vai precisar de cuidados médicos, apoio legal e um lugar seguro para ficar enquanto decide o seu próximo passo." "Quão grave estamos falando?"
A voz de Claire era firme, profissional. Ela fazia esse trabalho há 15 anos. Nada mais a chocava. Lesão por estrangulamento, trauma facial, provável abuso psicológico. Ele tinha controle total da identificação e comunicação dela. Ela está isolada há meses. Claire ficou em silêncio por um momento. Então eu tenho uma cama, instalação privada, equipe médica no local, conselheiros de trauma, equipe jurídica. Ela pode ficar o tempo que precisar, sem custo, sem perguntas. Bom, disse Grayson, eu a levarei lá até a meia-noite. Grayson, disse Claire cuidadosamente, esta vai ser uma situação para a qual preciso me preparar legalmente? Tudo será tratado pelos canais apropriados, disse Grayson, o que não era exatamente uma resposta. Não foi isso que eu perguntei. Grayson sorriu sem humor. Ronan Vance vai ter uma noite muito ruim, mas ele vai sobreviver. E quando acabar, ele vai ter algumas escolhas a fazer sobre o seu futuro. Suspeito que ele fará as inteligentes. Haverá evidências? Perguntou Claire. De que, Claire? Ela suspirou. Tudo bem. Vou deixar o quarto pronto. Mande-a com uma escolta, alguém em quem ela possa confiar. Já providenciado. Grayson fez uma pausa. Obrigado. Apenas traga-a para casa, disse Claire, e desligou. Dentro da casa, Adeline sentou-se num sofá gasto que cheirava a mofo e anos de negligência. Ronan movia-se pelos cômodos, verificando fechaduras, fechando cortinas, acendendo luzes. Ficaremos aqui esta noite, disse ele. A voz dele carregava aquele falso calor, a performance de bondade. Descanse. Então amanhã de manhã dirigimos para o norte, nosso novo lugar. Você vai adorar Adeline. É quieto, privado, só nós, sem distrações. Adeline assentiu. Ela aprendera em 3 meses que concordar era mais seguro do que questionar, que a submissão comprava tempo, que a paciência de Ronan era uma membrana fina, esticada sobre uma raiva que podia romper com a menor pressão. Ele sentou-se ao lado dela. Ele passou a mão ao longo do braço dela. Ela não estremeceu, não se afastou. Outra lição aprendida. Você foi bem hoje, disse Ronan. No avião, muito calma, muito natural. Estou orgulhoso de você. Obrigada, sussurrou Adeline. Veja, é assim que deve ser. Quando você me escuta, tudo funciona. Quando você luta comigo. A mão dele moveu-se para o colar dela. Aplicou a menor quantidade de pressão, um lembrete. As coisas ficam difíceis. Adeline fechou os olhos. Tentou lembrar como o homem no avião parecia. A voz dele. A promessa dele. Quando aterrissarmos, não vou embora. Mas eles tinham aterrissado horas atrás. E ela ainda estava aqui, ainda presa, ainda fingindo que esta era uma vida que valia a pena viver. Vou fazer o jantar para nós, disse Ronan. Ele levantou-se, beijou o topo da cabeça dela. Você fica aqui. Descanse. Não chegue perto das janelas. Ele entrou na cozinha. Adeline ouviu-o abrindo armários, água correndo, o barulho de panelas. Ela sentou-se perfeitamente imóvel e perguntou-se se a esperança era pior do que a desesperança. Pelo menos a desesperança era honesta. Lá fora, a escuridão caiu. Os homens de Grayson moveram-se para a posição. Um na porta dos fundos, um em cada lado da casa. Wyatt e Grayson na frente. Eles não usavam máscaras. Não escondiam os rostos. Isso não era um assalto. Isso era algo completamente diferente. Às 7h45, o telefone de Grayson vibrou. Uma mensagem de texto do homem vigiando os fundos. Ele está na cozinha. Ela está na sala de estar sozinha. Grayson olhou para Wyatt. Hora de bater. Eles subiram os degraus. Grayson tocou a campainha, esperou, ouviu passos lá dentro. A voz de Ronan. Quem é? Entrega, gritou Grayson.
Os passos pararam. Eu não pedi nada, disse Ronan através da porta. Pacote para este endereço. Precisa de uma assinatura. Silêncio. Então o som de fechaduras girando. A porta abriu. Ronan estava lá, confuso, desconfiado, a mão ainda na maçaneta. Ele olhou para Grayson. Reconhecimento cintilou nos olhos dele. Do avião. O homem que parou para falar com Adeline. A expressão dele mudou. Alarme. Ele tentou fechar a porta. A mão de Grayson disparou, segurou a borda, manteve-a aberta. Precisamos conversar, disse Grayson calmamente. Saiam daqui, sibilou Ronan. Isto é propriedade privada. Vou chamar a polícia. Vá em frente, disse Grayson. Eu adoraria explicar a eles por que você tem uma mulher de 20 anos com lesões por estrangulamento trancada na sua casa, enquanto planeja levá-la para uma propriedade isolada amanhã de manhã. O rosto de Ronan ficou pálido. Como você... Não importa como eu sei, disse Grayson. O que importa é o que acontece a seguir, e você tem a chance de fazer uma escolha. Ronan tentou empurrar a porta para fechar. Wyatt deu um passo à frente. O ombro dele atingiu a porta. Ela abriu com força suficiente para jogar Ronan para trás. 3 passos. Grayson entrou. Wyatt seguiu. A porta fechou atrás deles. Adeline ouviu vozes na entrada. A de Ronan zangada, assustada, e outra voz, calma, familiar. Ela levantou-se do sofá, caminhou até a entrada da sala de estar, viu o homem do avião parado no corredor. Outro homem ao lado dele, maior, com aparência perigosa. Ronan recuou contra a parede. Vocês não podem simplesmente invadir a casa de alguém, disse Ronan. A voz dele falhou. Isto é ilegal. Eu vou... Você vai o quê? Perguntou Grayson. Ele não levantou a voz. Não precisava. Chamar a polícia? Por favor, faça isso. Vamos ver como essa conversa se desenrola. Os olhos de Ronan dispararam para Adeline. Ela estava congelada. Grayson olhou para ela. A expressão dele suavizou imediatamente. Adeline, disse ele gentilmente, você está ferida agora? Você está machucada? Ela balançou a cabeça. Bom, disse Grayson. Preciso que você faça algo por mim. Preciso que você vá lá para cima. Encontre um quarto com uma porta que tranque. Entre, tranque-a e não saia até que eu pessoalmente diga que é seguro. Você consegue fazer isso? Adeline olhou para Ronan. O rosto dele passara de pálido para vermelho. Fúria crescendo. O tipo de raiva que ela já vira antes. Você não diz a ela o que fazer, disse Ronan. Ela é minha. Ela fica aqui. Ela não é sua, disse Grayson. Cada palavra precisa. Fria. Ela nunca foi sua. Ela é um ser humano que você manipulou e abusou. E isso acaba esta noite. Adeline, retrucou Ronan. Venha aqui agora. Adeline não se moveu. Pela primeira vez em 3 meses, ela não obedeceu a uma ordem de Ronan Vance. Grayson viu a mudança na postura dela, a pequena faísca de desafio. Lá para cima, disse ele novamente. Tranque a porta. Adeline caminhou para as escadas. Ronan avançou em direção a ela. Wyatt colocou-se entre eles. A mão dele pousou no peito de Ronan. Empurrou-o de volta contra a parede com força suficiente para tirar o ar dos pulmões dele. Não, disse Wyatt calmamente. Adeline correu escada acima. Grayson ouviu uma porta fechar, uma fechadura girar. Bom, ele voltou a sua atenção total para Ronan. Aqui está o que vai acontecer, disse Grayson. Ele caminhou mais para dentro da sala de estar, olhou ao redor, viu os sinais em toda parte. Nenhum item pessoal pertencente a Adeline. Sem fotos, sem pertences exceto o que Ronan permitia. Uma prisão disfarçada de lar. Você vai sentar, continuou Grayson. Você vai ouvir. E você vai tomar a decisão mais inteligente da sua vida miserável. Eu não tenho que ouvir nada,
disse Ronan, mas a voz dele tremia. Você não tem autoridade aqui. Grayson sorriu. Autoridade é uma palavra interessante. Veja, você está certo. Eu não sou policial, nem FBI, nem qualquer tipo de força da lei. Não tenho distintivo ou mandado ou qualquer base legal. Ele sentou-se na cadeira em frente ao sofá, gesticulou para Ronan sentar. Ronan não se moveu. Wyatt deu um passo à frente. Ronan sentou. Mas aqui está a questão sobre autoridade, disse Grayson. Às vezes não tem nada a ver com leis ou distintivos. Às vezes autoridade é apenas o entendimento entre duas pessoas sobre quem tem poder e quem não tem. E agora, nesta sala, eu tenho todo ele. Você não tem nenhum. O que você quer? Sussurrou Ronan. Quero que você entenda a sua situação, disse Grayson. Neste momento, eu sei tudo sobre você. Onde você trabalha, onde faz transações bancárias, o horário escolar da sua filha, o endereço da sua ex-esposa, os fóruns online onde você se gaba de abusar de mulheres vulneráveis, os posts onde você dá conselhos a outros predadores sobre como isolar vítimas. Os olhos de Ronan arregalaram-se. Toda essa informação, continuou Grayson, está atualmente numa pasta no meu telefone. Um toque no botão e vai para a polícia. Outro botão e vai para cada pessoa na sua vida. Seu empregador, sua ex-esposa, a escola da sua filha, a vigilância do bairro e qualquer comunidade para a qual você pensou que ia desaparecer. Você está blefando, disse Ronan. Grayson puxou o telefone, abriu um arquivo, virou a tela para Ronan. Capturas de tela de posts em fóruns, mensagens para outros homens, fotos que Ronan tirara de Adeline sem o conhecimento dela, evidências de intenção, de planejamento, de abuso sistemático. O rosto de Ronan desmoronou. Tenho testemunhas que confirmarão que Adeline foi coagida, disse Grayson. Especialistas médicos que examinarão os ferimentos dela e fornecerão relatórios detalhados. Analistas forenses que desmontarão os seus eletrônicos e encontrarão cada mensagem deletada, cada histórico de navegador limpo, cada tentativa de esconder o que você é. Ele inclinou-se para a frente. Disse Grayson, fazemos isso de outra maneira. Que maneira? A voz de Ronan era quase inaudível. Você me dá a identificação de Adeline, o cartão de segurança social dela, quaisquer documentos que você tirou dela. Você assina uma declaração dizendo que ela veio aqui por livre e espontânea vontade e está saindo por livre e espontânea vontade. Você fornece as senhas de quaisquer contas que a fez criar. Você deleta cada foto, cada vídeo, cada pedaço de informação que tem sobre ela. Os olhos de Grayson ficaram frios. E então você nunca mais fala o nome dela. Você nunca a procura. Você nunca tenta contatá-la. Você esquece que ela existe. E em troca, eu não destruo a sua vida inteira. Eu não envio esta evidência para a polícia. Eu não conto à sua filha que tipo de homem o pai dela realmente é. Silêncio. Ronan sentou lá tremendo, o mundo inteiro dele desmoronando. Como sei que você não enviará essa informação de qualquer maneira? Perguntou ele finalmente. Você não sabe, disse Grayson simplesmente. Você apenas tem que confiar que sou um homem de palavra e que enquanto você ficar longe de Adeline e de qualquer outra mulher vulnerável que estava planejando vitimizar, o seu segredo fica enterrado. E se eu disser não? Perguntou Ronan. Grayson levantou-se. Então passamos para o plano B, disse ele, que envolve muito mais dor para você e muito menos misericórdia da minha parte. Tenho sido educado até agora, Ronan. Usei palavras. Mas emprego homens que se especializam em outras formas de persuasão. Homens que estão esperando lá fora agora. Homens que considerariam um privilégio passar um tempo explicando a você por que predadores não saem impunes sem consequências.
Wyatt estalou os nós dos dedos. Ronan estremeceu. Então, o que vai ser? Perguntou Grayson. A escolha inteligente ou aquela que termina com você aprendendo exatamente quanta dor um corpo humano pode suportar antes de quebrar? 20 minutos depois, Grayson tinha tudo. A carteira de motorista de Adeline, a certidão de nascimento dela, o cartão de segurança social, todos os documentos que Ronan usara para controlar o movimento e a identidade dela. Ele também testemunhara Ronan deletando cada arquivo relacionado a Adeline, cada foto, cada mensagem. E ele gravara Ronan assinando uma declaração confirmando que Adeline fora uma hóspede em sua casa e estava saindo voluntariamente. Não se sustentaria no tribunal, mas não precisava. Só precisava existir como seguro. Mais uma coisa, disse Grayson. Ronan olhou para cima. Derrotado, quebrado. Você vai se internar em terapia, disse Grayson. Um terapeuta específico, um que se especializa em trabalhar com homens que têm o seu problema particular. Você participará de sessões 3 vezes por semana, por 2 anos no mínimo, e todo mês receberei um relatório sobre o seu progresso. E se eu parar de ir? Perguntou Ronan. Então toda aquela evidência que tenho vai a público, disse Grayson. E qualquer vida que você tenha conseguido salvar desaparece. Ronan assentiu lentamente. Bom, disse Grayson. Wyatt, tire-o daqui. Leve-o para um hotel. Certifique-se de que ele fique lá esta noite. Amanhã, ele voa de volta para Ohio sem fazer desvios. Wyatt puxou Ronan para ficar de pé. Conduziu-o em direção à porta. Antes de saírem, Grayson chamou. Ronan. Ronan virou-se. Se eu ouvir o seu nome associado a outra mulher, outra vítima, outra tentativa de fazer o que você fez com Adeline. Grayson deixou a frase no ar. Não haverá uma segunda conversa. Você entende? Ronan assentiu. Diga, ordenou Grayson. Eu entendo, sussurrou Ronan. Bom. Wyatt levou-o para fora. A porta fechou. Grayson ficou sozinho na casa silenciosa. Ele puxou o telefone. Enviou uma mensagem. Ela está segura. Você pode descer. 1 minuto depois, Adeline apareceu no topo da escada. Ela desceu lentamente, ainda usando o colar, ainda carregando o peso de 3 meses nos seus movimentos. Quando chegou ao fundo, olhou para Grayson. Ele se foi? Perguntou ela. Ele se foi, confirmou Grayson. E ele nunca mais vai voltar. As pernas de Adeline cederam. Ela sentou-se no degrau de baixo, colocou o rosto nas mãos e chorou. Grayson sentou-se ao lado dela, não a tocou, não falou, apenas sentou e deixou-a chorar. Às vezes, a coisa mais gentil que você podia fazer por alguém era dar-lhe permissão para desmoronar. Quando os soluços finalmente diminuíram, Adeline limpou o rosto com a manga. Eu não entendo, disse ela. A voz dela estava em carne viva. Por que você faria isso? Você não me conhece. Eu não preciso conhecê-la para saber que você merece melhor do que o que ele fez com você, disse Grayson. Mas você arriscou. Ela gesticulou vagamente. Tudo por alguém que viu num avião. Grayson ficou quieto por um momento. 7 anos atrás, disse ele finalmente, conheci uma jovem mulher que estava numa situação como a sua. Eu vi os sinais, perguntei se ela precisava de ajuda. Ela disse que não, e eu acreditei nela porque era mais fácil do que me envolver. Ele olhou para Adeline. 3 semanas depois ela estava morta, disse ele. Morta pelo homem que deveria amá-la, e carrego isso comigo todos os dias desde então. Então, quando vi você fazer aquele sinal, soube que tinha uma escolha. Eu poderia ir embora e passar o resto da minha vida me perguntando se você acabou como a Isabela, ou eu poderia fazer o que deveria ter feito há 7 anos. Adeline olhou para ele. Quem é você? Sussurrou ela. Grayson sorriu levemente.
Alguém que acredita que o poder deve ser usado para proteger as pessoas, não controlá-las. Isso não é realmente uma resposta. É a única resposta que importa agora. Adeline olhou ao redor da casa. O que acontece comigo agora? Perguntou ela. Não tenho para onde ir. Sem família, sem dinheiro. Ronan levou tudo. Não, ele não levou, disse Grayson. Ele levou coisas que você pode recuperar. Documentos de identificação. Esses são substituíveis. O que ele não conseguiu levar é o que quer que tenha feito você forte o suficiente para sobreviver 3 meses com ele. O que quer que tenha feito você aprender aquele sinal e esperar o momento exato para usá-lo. Isso é seu. E sempre foi. Ele levantou-se, ofereceu a mão. Conheço alguém, disse Grayson. Alguém que ajuda pessoas em situações como a sua. Ela tem um lugar, seguro, privado, com médicos e conselheiros e pessoas que entendem o que você passou. Você pode ficar lá o tempo que precisar. Sem custo, sem expectativas, apenas tempo para curar. Adeline olhou para a mão dele. E depois disso? Perguntou ela. Depois disso você decide, disse Grayson. O que você quer fazer, para onde quer ir, quem quer se tornar. Isso é tudo com você. Mas você terá apoio, recursos, pessoas que realmente se importam com o que acontece com você. Adeline pegou a mão dele, levantou-se. Posso te perguntar uma coisa? Disse ela. Claro. O sinal. Você sabia o que significava. Como? Grayson ajudou-a a vestir o casaco, a única peça de roupa na casa que realmente pertencia a ela. Faço do meu negócio saber coisas que podem salvar a vida de alguém, disse ele. Às vezes é informação sobre inimigos, às vezes é sobre aliados, e às vezes é sobre estranhos num avião que precisam que alguém os veja. Ele abriu a porta da frente. Um carro esperava no meio-fio. Não o SUV. Um veículo diferente, confortável, descaracterizado. Uma mulher estava ao lado dele. Adeline, disse Grayson. Esta é Sarah. Ela trabalha com Claire. Ela vai levá-la para o norte, para a instalação que mencionei. Ela ficará com você esta noite. Certificar-se de que você se instale. Responder a quaisquer perguntas. Sarah sorriu calorosa, genuína, o tipo de sorriso que dizia: já estive onde você está e eu entendo. Oi, Adeline, disse Sarah, pronta para sair daqui. Adeline olhou para trás, para a casa, para a prisão que fingira ser um lar. Depois para Grayson. Obrigada, disse ela, a voz mais forte agora, mais firme. Não sei como poderei retribuir. Você não retribui, disse Grayson. Você apenas vive, vive realmente, e talvez um dia, se vir alguém que precisa de ajuda, você se lembre de como foi ter alguém notando, e faça por essa pessoa o que fiz por você. Adeline assentiu, caminhou até o carro. Sarah abriu a porta. Antes de entrar, Adeline virou-se mais uma vez. Qual é o seu nome? Perguntou ela. Seu nome verdadeiro? Grayson sorriu. Isso importa? Importa para mim. Grayson, disse ele. Grayson Wolfe. Obrigada, Grayson Wolfe, disse Adeline, por me ver quando todos os outros desviaram o olhar. Ela entrou no carro. Sarah fechou a porta. O veículo afastou-se do meio-fio. Grayson observou até as luzes traseiras desaparecerem numa esquina. Então ele puxou o telefone, fez uma última ligação. Está feito, disse ele quando Wyatt atendeu. Vance está no hotel vigiado. Ele não vai se mover até de manhã. Bom, certifique-se de que ele entre naquele voo. Então quero olhos nele pelos próximos 6 meses. Qualquer desvio do plano, qualquer tentativa de contatar Adeline ou qualquer pessoa como ela, quero saber imediatamente. Entendido. E a casa? Grayson olhou para o prédio atrás dele. Queime-a, disse ele. Literalmente? Não, disse Grayson, mas quero que o interior seja demolido. Cada peça de mobília, cada luminária,
cada vestígio do que aconteceu aqui. Doe o que for aproveitável, destrua o resto, depois coloque a propriedade à venda. Qualquer lucro que vier da venda vai para a organização sem fins lucrativos de Claire anonimamente. Você é um homem complicado, chefe, disse Wyatt. Sou um homem prático, corrigiu Grayson. Deixar prédios de pé como monumentos ao sofrimento é um desperdício. Melhor apagá-lo. Dar ao espaço uma chance de se tornar outra coisa. Justo. Você vai para casa? Grayson olhou para o relógio. 9h30. Ele começara este dia em Detroit. Terminou no Queens. No meio tempo, ele salvara a vida de alguém. Não com violência, não com as ferramentas que ele costumava usar, apenas com atenção e a disposição de agir quando a ação era necessária. Sim, disse Grayson. Estou indo para casa. 3 meses depois, Grayson recebeu uma carta. Veio através da organização sem fins lucrativos de Claire. Sem endereço de remetente, apenas um primeiro nome assinado no final. Adeline. Ele abriu-a no seu escritório. Fim de tarde, sol entrando pelas janelas de um prédio que ele possuía em Manhattan, longe de aeroportos e estranhos e momentos que mudaram tudo. A carta era curta. Querido Grayson, estou escrevendo isto de um pequeno apartamento em Vermont. É meu. Realmente meu. Assinei o contrato eu mesma. Paguei o depósito com dinheiro que ganhei de um emprego que consegui através da rede de Claire. Estou trabalhando numa livraria. É quieto, simples, exatamente o que preciso agora. Removi o colar no mês passado. Medicamente, estou me curando. Emocionalmente, estou trabalhando nisso. Terapia ajuda. Alguns dias mais do que outros. Mas queria que você soubesse uma coisa. Estou viva. Não apenas sobrevivendo. Realmente vivendo. Acordo de manhã e faço as minhas próprias escolhas. Caminho para o trabalho sem olhar por cima do ombro. Rio com os meus colegas de trabalho. Estou aprendendo a confiar novamente. Devagar, mas estou aprendendo. Nada disso seria possível se você não tivesse me visto, realmente me visto naquele avião, naquele momento. Você me fez uma pergunta uma vez. Perguntou por que fiz o sinal se não achava que alguém o reconheceria. A verdade é que eu não achava que alguém reconheceria. Fiz porque precisava acreditar que em algum lugar do mundo alguém ainda se importava o suficiente para procurar sinais de sofrimento. Mesmo que esse alguém nunca viesse. Mas você veio e salvou a minha vida. Sei que você provavelmente não pensa dessa forma. Provavelmente viu como apenas fazendo o que precisava ser feito. Mas para mim, você é a razão pela qual estou sentada neste apartamento agora, escrevendo esta carta, planejando um futuro que realmente parece possível. Então, obrigada por ver, por agir, por provar que ainda existem pessoas neste mundo que escolhem ajudar em vez de desviar o olhar. Não sei se verei você novamente. Talvez não seja assim que isto funciona, mas queria que você soubesse que você não falhou com alguém desta vez. Você a salvou. E vou passar o resto da minha vida garantindo que essa escolha que você fez importou. Com gratidão, Adeline. Grayson pousou a carta. Olhou pela janela para a cidade abaixo. Milhões de pessoas, todas vivendo vidas que ele nunca conheceria. Todas carregando fardos que ele nunca veria. Mas em algum lugar em Vermont, uma delas estava viva, porque ele prestara atenção, porque confiara no que viu acima do que lhe disseram, porque se recusara a deixar a conveniência sobrepor-se à consciência. Isso não era redenção, não realmente. Redenção seria trazer Isabela de volta, mas era alguma coisa. Um pequeno pedaço de equilíbrio num mundo que se inclinava com demasiada frequência para a crueldade. Grayson dobrou a carta cuidadosamente, colocou-a na gaveta da mesa, trancou-a e voltou ao trabalho. 2 anos depois daquele dia, no aeroporto, Grayson estava em Boston. Reunião de negócios, viagem rápida de ida e volta.
Ele estava caminhando pelo Faneuil Hall. Multidões de turistas, artistas de rua, o cheiro de comida de uma dúzia de restaurantes. Ele ouviu alguém chamar o seu nome. Virou-se. Uma jovem mulher estava lá, meados dos 20 anos agora, cabelo mais longo, confiança na postura, um sorriso no rosto. Adeline. Achei que fosse você, disse ela. Grayson sorriu. Adeline, você parece bem. Estou bem, disse ela. Realmente bem. Estou em Boston para uma conferência. Trabalho para uma organização sem fins lucrativos agora, ensinando aulas de defesa pessoal para sobreviventes de violência doméstica. Isso é incrível, disse Grayson. Parece certo, disse Adeline. Ajudar os outros da maneira que fui ajudada. Eles ficaram lá por um momento, a cidade movendo-se ao redor deles, duas pessoas cujas vidas se cruzaram pelo momento mais breve e mudaram trajetórias para sempre. Recebi a sua carta, disse Grayson. Nunca respondi. Não tinha certeza. Você não precisava, interrompeu Adeline. Não a escrevi esperando uma resposta. Só precisava que você soubesse que estou bem. Fico feliz, disse Grayson, e foi sincero. Adeline olhou para o relógio. Tenho que ir para a minha próxima sessão, disse ela. Mas estou muito feliz por ter encontrado você. Eu também. Ela começou a ir embora, depois parou, virou-se para trás. Grayson, disse ela. O sinal. Eu ainda o ensino em todas as aulas porque nunca se sabe quem pode precisar dele, quem pode estar prestando atenção. Grayson assentiu. O mundo precisa de mais pessoas que prestam atenção, disse ele. Adeline sorriu. Seja uma delas, disse ela, e caminhou para a multidão. Grayson observou-a ir, depois continuou pelo corredor. Mais tarde naquela noite, no seu voo de volta para Nova York, ele pensou em quantas pessoas ele passara naquele dia, quantas histórias ele nunca conheceria, quantos sinais ele poderia ter perdido. Ele não podia salvar a todos. Ele não podia nem ver a todos, mas podia permanecer vigilante. Ele podia continuar notando. E talvez, se tivesse sorte, veria a próxima pessoa que precisasse que alguém prestasse atenção exatamente no momento certo. Porque no final, era só isso que era preciso: atenção e a disposição de agir sobre o que você viu.